Olá, bem-vindo ao Resolve Aí e nesse vídeo vamos resolver essa diferencial exata. Para resolver uma diferencial exata, há primeiro uma condição, é que essa diferencial deve ser exata. E para que essa diferencial seja exata, a derivada parcial de m em função de y deve ser igual à derivada parcial de n em função de x. Se essa condição se verificar, a diferencial é exata e podemos passar para os outros passos. Então, eu tenho aqui y mais 2 em função de x, mais x mais y ao quadrado em função de y. Este será o meu m e este será o meu n. E eles devem ser iguais. A derivada parcial de y é 1. Por que é 1? Quando eu digo que estou a derivar de forma parcial y, estou a dizer que tudo o resto está na função que não seja y é constante. E derivada de uma constante é 0. Então, derivada de 2 é 0 e derivada de y é 1. Aqui eu vou derivar em função de x, quer dizer que tudo que não for x é constante. E derivada de uma constante é 0, y ao quadrado. Derivada de y ao quadrado vai ser 0 porque y é constante. E derivada de x é 1. Logo, tenho que a função m é igual à função n. A derivada parcial de m em função de y é igual à derivada parcial de n em função de x. Logo, isso é uma diferencial exata. O passo a seguir a isso é considerar uma função. Essa função eu chamei de u. Essa função u vai ser composta pela integral de uma das duas funções que estão aqui, ou de m ou de n. Você pode escolher de acordo com a que achares melhor, e eu no caso escolhi y mais 2 porque acho que é bem mais fácil integrar do que a de x mais y ao quadrado. E temos aqui u igual a integral de y mais 2 em função de x, mais uma função que eu não sei qual é, vou chamar de g, em função de y. Em função de y, por quê? Porque eu escolhi m e m está em função de x. Se esse m que eu escolhi para ser a minha integral está em função de x, a função que eu vou escolher aqui deve estar em função de y. Se eu escolhesse, por exemplo, n, que está em função de y, o que eu escolheria aqui como função tinha que estar em função de x. Muitas funções, né? Função, em função, mas pronto. Então, depois de escolher isso, devo simplesmente integrar. Então, eu tenho que o meu u vai ser igual. Qual é a integral de y? Integral de y é igual a y ao quadrado sobre 2. Olha, não é. Não é por quê? Porque eu estou aqui a integrar em função de x. Se eu estou a integrar em função de x, tudo que não é x é constante. Eu estou a dizer que o meu y é constante e o meu 2 é constante. E a integral de uma constante é a função mais um c. No caso, não precisamos aqui do c, vamos simplesmente colocar a função. Ou a variável. Né? Estamos aqui a dizer que a integral de y vai ser yx mais a integral de 2 é 2x. Mas eu tenho aqui g em função de y. Não mexo aqui porque eu não sei o que é g. Eu na verdade vou depois procurar saber o que é de facto g. Como não sei, não mexo. Fica assim. Depois de eu integrar a função que eu escolhi, vou agora derivar. Então, isso vai ser derivada parcial de u em função da variável que eu não escolhi. E a variável com a qual eu não estou a trabalhar aqui é y. Como eu estou a trabalhar com x, vemos aqui, eu escolhi m e m está em função de x, então eu vou derivar a função através de y. É só pensarmos, eu integrei
Integrei em função de quê? De x. Tá bom. Ao derivar, deve ser em função de y. Se eu integrasse em função de y, ao derivar, deveria derivar em função de x. Então, a derivada parcial de u em função de y será o quê? Eu estou a dizer que tudo que não é y é constante, certo? Então, x é constante. Derivada de y é 1. Logo, vou manter aqui o x, porque 1 vem já como coeficiente. Isso mais, temos aqui 2x. Derivada de 2x vai ser o quê? Vai ser 0. Por quê? Porque 2 é constante e x também é constante, uma vez que eu estou a derivar em função de y. Então, me resta simplesmente aqui a derivada de g que está em função de y. Eu não sei que função é essa, por isso mantenho aí. O próximo passo, após eu derivar em função de y, é igualar, né, esse resultado à função que eu não escolhi. Eu estou a trabalhar com m, então eu não escolhi n. Vou igualar a derivada parcial de 1 em função de y com n. Tenho que x mais a derivada de g em função de y será igual a x mais y ao quadrado. X mais y ao quadrado. Observe que nesse passo eu terei sempre um termo a cortar com o outro. Eu tenho aqui x, eu tenho aqui x. São simétricos porque estão de lados diferentes da igualdade. Quando eu tiver que passar esse x para o outro lado, de modo a isolar o g, será negativo. Os dois cortam. Eu tenho que derivada de g em função de y é igual a y ao quadrado. Porém, há aqui um problema. Eu quero saber que função g é essa. Mas aqui está a me dizer derivada de g. Eu não preciso saber aqui a derivada de g. Eu quero saber o que é g. Se eu não quero a derivada de g, eu quero g, eu faço o processo inverso da derivada, que é a integral. Vou ter que g em função de y será igual a integral de y ao quadrado. E o que seria aqui a integral de... Olha, o que seria aqui a integral de y ao quadrado? A integral de y ao quadrado vai ser igual a y ao cubo sobre 3. Isso mais c. Eu não preciso colocar aqui esse mais c e depois vocês vão entender porque lá no final ele cortaria com outro c, então ele pode ser cancelado aqui. O passo a seguir é pegar esta função, que é g, e substituir lá na função em que eu estava ali procurar. Eu queria saber aqui se g é que já tem o valor de g, substituo nessa função. Então eu tenho yx mais 2x mais y ao cubo sobre 3. Isso vai ser igual sempre a uma constante. Esse é o resultado da minha diferencial exata. Y ao cubo mais 2x mais yx mais 2x mais y ao cubo sobre 3 igual a c.